Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analista aqui. Bom, pessoal, o Phil Heath é um dos físicos mais impressionantes, se não o mais impressionante da história do bodybuilding. É uma combinação perfeita de densidade, arredondamento muscular, condicionamento, volume, estética, enfim, o cara é diferente. Mas algo que sempre levantou questionamento é o estilo de treino dele, né, que muita gente sempre disse ser muito leve se comparado aos demais atletas, né, em especial falando de um cara do tamanho dele, um cara que tem aquele volume que ele tinha. Mas e aí, qual o segredo do Phil Heath? Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês qual era a metodologia de treino, tá certo, dele. Então eu acredito que vai ser um vídeo bem bacana aí pra gente entender um pouco mais do mindset do Phil Heath. Primeiro, rapaziada, vamos falar sobre número de repetições, o quão intenso o treino deve ser. E lembrando, tá? É a visão do Phil Heath. E também outra coisa que é bom deixar aqui bem marcado é que quando eu falar de intensidade, eu estou falando baseando-se somente em carga, beleza? Se há outra vertente, outra variável para intensidade ou não, aí eu deixo esse pepino aí para outra pessoa, tá certo? Eu não faço a mínima ideia. Quero começar explicando esse vídeo aqui bem famoso, com mais de 400 mil visualizações, onde o Phil Heath ele faz um treino de peito. Esse vídeo aqui é um dos motivos que faz muita gente fala que ele treina leve, né? Porque aqui ele faz o supino com 2 placas de 20 quilos, durante todo o treino ele usa ali períodos de descanso até curtos e no geral nada exagerado ou pesado em relação à carga. E nos comentários desse vídeo temos pessoas notando isso, né? Falando que é um treino bem honesto, sem ego, sem ajudantes, sem repetições forçadas, pessoas falando que ele tá certo, né? Porque ele é um bodybuilder e não powerlift, mas o que o pessoal parece que não percebeu é que, primeiro, tá? Esse treino foi feito numa fase de rebote, ou seja, pós-campeonato. O Phil Heath deixa claro logo no início do vídeo que ele não quer treinar pesado, esse não é o objetivo. O que ele quer com esse treino é dar um pump e se manter ativo. E segundo o pessoal, esse treino do Phil aqui é completamente atípico. Depois de 2009, ele raramente voltou a fazer supino com barra, né? Ainda mais supino inclinado, porque foi em 2009 que ele rompeu o peitoral dele fazendo supino inclinado com 180 quilos, faltando ali algumas semanas pro Mr. Olympia. Então, pessoal, esse vídeo aqui que muita gente usa para exemplificar como ele treinava leve, não dá para ser levado a sério por conta desses 2 motivos que eu acabei de citar. Esclarecendo isso, agora podemos falar sobre o verdadeiro treino do Phil Heath e a metodologia que ele acredita. Primeiro vamos falar sobre repetições. O Phil Heath sempre deixou claro que o número de repetições perfeitas para ele é algo em torno de 8 a 12. Acima de 12, ele diz que precisa aumentar o peso e caso ele não consiga fazer 8 repetições, ele deixa ou abaixa o peso. Isso varia muito dependendo da fase em que ele se encontra. Se for no off-season, por exemplo, num período de ganho de massa muscular, ele deixa o peso para tentar se acostumar e alcançar as 8 repetições. E a coerência que temos nesse discurso do Phil e o porquê eu acredito que ele tá falando a verdade vem do seguinte, tá? Em 2011, quando ele ganhou o primeiro Mr. Olympia dele, foi dito pela mídia que ele tinha um shape, a estética, né, o condicionamento, aquele look 3D de um campeão, porém seria bom se ele adicionasse mais volume para ser um campeão dominante. Eu que acompanhei muitos fóruns nessa época daí, né, por volta dessa época, na realidade foi um pouquinho depois, porém eu sei, cara, que realmente isso foi uma das críticas que ele recebeu, tá? O pessoal gostaria de ver ele maior, ainda mais levando em consideração que o campeão anterior era o Jay Cutler, né, um bodybuilding que era muito grande e extremamente largo. E para fazer essa evolução, ele relatou o seguinte, abre aspas, olhei pro meu físico e prestei atenção no que eu deveria mudar, e eu comecei a treinar muito mais pesado. Aqui ele tá falando de carga, tá, pessoal? O meu número de repetições mudou, pois geralmente eu treino entre 8 a 12 repetições. Atualmente estou treinando entre 5 e 8. E eu estou fazendo isso porque eu quero aumentar a intensidade, maximizando o peso de todos os exercícios que eu normalmente faço durante o começo do bulking até o final da preparação. Eu estou tentando criar aqui uma base inicial maior e melhor. Eu estou fazendo isso para ir se acostumando com a nova carga e eventualmente meus músculos vão suportar essa carga com mais volume. Ou seja, aqui ele está dizendo que vai começar com cargas maiores, fazendo ali de 5 a 8 repetições, para que no decorrer do ano, né, na transição dele do bulk para o cut, ou pré-contest, como se queira chamar, ele já esteja conseguindo controlar essa carga para algo em torno ali de 8 a 12 repetições, né, a faixa que ele gosta de trabalhar. Mas continuando aqui o relato do Phil, eu ainda uso sim o FST7, mas é o que eu falei, o número de repetições estão mudando porque eu tô querendo ganhar mais de densidade, músculo denso de verdade. Eu acredito que o treino pesado vai fazer isso. E quando o Phil falou isso, pessoal, eu acredito que você também aí ficou um pouco decepcionado, né? Por quê? Porque, cara, como é possível o cara ter a capacidade
de fazer a propaganda do FST7, mas esquecer da Growth. Pô, aí não, ô Phil, somos, pô, é família, pô. Rapaziada, o Phil esqueceu, tá? Mas pra ter aquela densidade, aquela qualidade, tem que ter a creatina da Growth, aquele whey protein da Growth também. E claro, né, usar o cupom Carlos pra ganhar aquela confiança. O Phil, ele só entrava no palco daquele jeito, tá? Super confiante, porque ele tinha utilizado o cupom do Carlos. Inclusive, essa era a minha dica pra ele, entendeu? Pô, quando for subir lá no Olimpa, né, compre lá na Growth usando o cupom Carlos, você vai ver que a sua aura, cara, vai ser diferente, você vai se sentir imponente, entendeu? Então, rapaziada, agradeço tá, quem tá utilizando o cupom Carlos. Eu sei que tem vários parceiros aí fortes, né, a galera do conteúdo, que divide o cupom comigo, mas, pô, saber que pelo menos tem uma parcela ali que opta por me ajudar, sabe, algo assim indescritível, eu não tenho palavras, muito obrigado mesmo, pessoal, ajuda muito mesmo de coração, tá certo? Mas continuando, pessoal, depois que ele fala isso, né, que o treino pesado traz densidade, ele diz uma das frases que ele mais repete quando ele vai falar sobre treino, tá? Inclusive, ele repete isso até hoje, abre aspas novamente, o músculo maior é sempre o mais forte. É claro, tá, que isso aí não deve ser levado de maneira literal, né? Na prática, sabemos que por conta de individualidade biológica, né, essa regra aí acaba que não se aplica a indivíduos diferentes, então você pode ter, por exemplo, um bíceps menor, mas ter um bíceps mais forte do que outro cara que tem um bíceps maior do que o seu, tá certo? Só que o que o Phil Heath tá falando aqui é que na ordem de você ter um grupo muscular maior, você precisa deixar ele mais forte, né? Então é algo individual, tá certo? E ele claramente concorda que para ter volume muscular, não somente treinar com boa carga é necessário, mas sim você ir progressivamente aumentando as cargas. E antes de passarmos para o próximo tópico, eu quero trazer aqui uma pergunta que fizeram para o Phil Heath e a resposta dele também. Perguntaram para o Phil Heath o seguinte: como seu treino se difere do off-season para o pre-contest, ou seja, para o cutting? Qual a diferença que tem no seu treino entre essas duas etapas? O Phil Heath respondeu o seguinte, abre aspas: nos últimos anos eu decidi que indo para uma competição eu deveria usar o mesmo peso que eu estava usando no meu off-season. No começo da minha carreira eu não tinha a força necessária para segurar o volume indo para um show. Agora eu tô fazendo de tudo para ter certeza que o peso que eu tô levantando seja pesado durante o tempo todo. Você falar, eu vou começar a focar em mais repetições para definir, é falácia. Antes de começar a trabalhar com Rainy, eu acreditava nisso também, mas agora não mais. Eu percebi que o músculo maior é sempre o músculo mais forte, e você deve ser capaz de treinar pesado durante toda a sua preparação, até talvez ali os últimos 10 dias pro show. E sendo sincero, eu treinei pesado faltando até 3 dias pro Olímpia. As pessoas tendem a recuar no treino quando se aproxima do show, mas eu particularmente não acredito nisso. Então só por essas declarações fica claro uma coisa, né? Treino pesado, progressão de carga é algo defendido pelo Phil Heath, né? O Progressive Overload. E ele acredita que a única forma de adicionar mais volume, densidade, né? Aquele aspecto de músculo denso real é treinando pesado, fazendo o Progressive Overload. Mas agora vamos para o segundo tópico aqui, que no caso é o tempo de descanso. Quanto tempo o Phil Heath descansa entre as séries? Bom, pessoal, aqui eu posso garantir uma coisa para vocês aí com a total tranquilidade, tá? O Phil Heath, ele usa o descanso autossugerido. Quando ele se sentir confiante para fazer a próxima série, ele vai lá e faz. Ele não tem um tempo pré-determinado. Em uma das declarações dele, ele falou o seguinte: depende do treino. Se for nos exercícios mais pesados e com os músculos maiores, como costas e pernas, eu descanso mais. Descanso algo em torno ali de 2 a 3 minutos. Eu acredito que você tem que descansar o tempo suficiente para fazer as séries pesadas. E isso que ele fala, rapaziada, é verdade, porque tem documentado aí em vídeos no YouTube, tá certo? Caso você veja um treino de peito dele, quando ele vai fazer uma série mais pesada, por exemplo, numa máquina de supino inclinado, ele coloca ali 5, 6 pratos de 20 kg, né, 100 a 120 quilos cada lado, ele faz a série, cara, ele descansa 3, 4 minutos, entendeu? Ele fica bem tranquilo e só vai fazer outra série realmente quando ele tá bem descansado. Pô, Carlos, mas e o pump, meu irmão? Descansando 3, 4 minutos eu vou perder o pump. Bom, o Phil Heath falou também sobre o pump, tá? Já quero logo deixar claro uma coisa aqui, caso você pesquise em vídeos, em entrevista dele falando sobre o pump, você vai ver que ele sempre tá atrás, né? Ele sempre fala, pô, sempre tô atrás do pump, e de fato tá certo? Afinal, quem não gosta, né, de ter aquele pumpzinho que é muito bacana mesmo, uma sensação muito boa. Porém, o pensamento do Phil Heath sobre o pump é esse aqui: o pump não é a coisa mais importante. O pump, ele não é catalisador para crescimento. Aqui, rapaziada, eu acredito que ele usou a palavra catalisador como algo que estimula, sabe? Algo que acelera, porque, pelo que eu sei, né, catalisador é algo que acelera ou modifica ali
a velocidade de uma reação química, tá certo? Mas continuando aqui, você precisa trabalhar fazendo séries intensas com boa forma e maximizando o peso de 8 para 12 repetições. E ele finaliza falando o seguinte: traga intensidade para o seu treino e progrida com mais pesos. Esses são os fundamentos que vão trazer o crescimento para você. Aqui é uma aula, né, rapaziada? Não é à toa que o cara é 7 vezes aí Mr. Olympia, tem que respeitar o Phil Heath. Mas agora vem a parte mais importante. Tu deve estar pensando o seguinte aí: pô, Carlos, tô entendendo qual é o sistema de treino do Phil, né? Ele fala isso, mas cara, eu fui olhar alguns vídeos dele e achei meio confuso. Tem alguns levantamentos pesados, outros leves. Qual a explicação para isso? Aí é simples, rapaziada. Primeiro, o Phil Heath é o tipo de cara que acredita numa base fixa de treino referente à carga e na lapidação daquela base. Então ele coloca um objetivo de peso antes e progride a técnica e o volume em um peso pré-estabelecido durante a sua preparação. Por exemplo, de 2011 para 2012, ele quis ter aquele ganho de volume, né? Então o que é que ele fez? Aumentou os números ali nos pesos, né, que ele trabalhava para criar uma base no início do off-season e foi lapidando esse peso até o final do pre-contest. É justamente aquilo que ele relatou no começo, né? Ele usa um peso X para fazer 5, 8 repetições e depois ele vai buscando ali melhorar o volume, né, desse treino com aquele mesmo peso inicial. Então ele planeja a progressão de carga no início do off-season dele para durante a temporada ele conseguir progredir ali no volume, né, e aperfeiçoando, claro, a técnica dele sobre aquele peso. A progressão de carga dele não acontece como nós meros mortais, né? Dia após dia, semana após semana, nem mês após mês, tá? É algo que, pelo que ele fala, tá? E pelo que eu já vi várias vezes, é algo meio que pré-determinado e exclusivo de uma temporada, né? Até porque o Phil, ele é um cara que treina por instinto. Ele não anota todas as cargas dele, ele não vai com a cartilha pra academia, entendeu? Como o Dorian Yates fazia, por exemplo, né? Então isso aí é algo muito fácil de você ver no Phil Heath, tá? Vou até te dar um exemplo aqui. Você pode fazer uma pesquisa aí que você nunca vai achar um vídeo do Phil Heath fazendo uma remada curvada com mais de 3 placas cada lado, né? Ou seja, com 140 quilos, totalizando ali com o peso da barra. E você sabe o porquê disso? Basicamente porque ele fala que aquele é o peso necessário para desenvolver as costas dele. Ele inclusive já chegou a dizer o seguinte, abre aspas: eu já vi caras colocando 160 a 180 quilos na remada curvada e eu não preciso disso. Eu penso, se você não conseguir criar uma boa dorsal com 140 quilos, tem algo de errado. E aí, pessoal, entra, né? Fecha aspas, tá? Inclusive, porque eu quero falar que aí entra o aspecto principal do Phil Heath, né, cara? Que ele fazia o que achava ser necessário para chegar no topo. Então ele trabalhava em cima daquela fórmula que o fez ser vencedor. Ele não era como o Ronnie Coleman, por exemplo, né, que tinha como objetivo sempre chegar cada vez mais impressionante. Não, o Phil Heath, ele queria manter o físico dele e lapidar, entendeu? Outro fator interessante também é a individualidade. Eu tenho certeza que você já viu aí no Instagram, no TikTok, algum cara que faz levantamentos assim impressionantes, entendeu? Com a técnica incrível, mas se você comparar com o físico com os caras que estão no topo, você sabe que tem uma diferença abismal, entendeu? E isso é individualidade, né? Força é algo individual e capacidade de desenvolver músculo também é algo individual. Então, o Phil Heath é um cara que treina pesado, mas ele treina pesado baseando-se nas limitações que ele tem e no objetivo dele, entendeu? Se ele construiu o físico de campeão levantando um peso X, para que ele vai mudar a forma, entendeu? Se ele acha que ele tá fazendo o certo, se ele tá seguro daquilo. É questão de mindset e escolhas, né? Então, é basicamente isso aí, tá, rapaziada? O Phil Heath, ele é um cara que tem esse mindset aí sobre treino. Queria muito saber a tua opinião. Lembrando, suplementos de qualidade, claro, é lá na Growth Suplementos, quase que eu falo de qualidade. É lá na Growth Suplementos, utiliza o cupom Carlos se possível daquela moral. Claro, também quero saber a tua opinião, tá certo? E aí, o que você acha? Você sabia que o treino do Phil Heath era desse jeito? Comenta aí, tá certo, que eu quero saber. Tamo junto, rapaziada, valeu. É nóis.